noite, meu nome é Renan Costa, eu tenho 24 anos, eu sou nascido no Rio Grande do Sul, mas moro em São Paulo. Eu sou formado em Engenharia Civil pela FAAP e estou cursando pós-graduação em Gestão de Projetos do Mackenzie, com a previsão de término em novembro de 2020. No ano de 2019, eu realizei alguns cursos complementares, como o de Gerenciamento de Custos em Projetos pela FGV e o curso de Planejamento e Gestão de Obras pela FAAP. Além disso, eu ganhei uma bolsa de estudos na Universidade de Akron, nos Estados Unidos, para cursar o curso de Gestão de Projetos Inovadores e o curso de Inglês para Negócios. Durante a minha vida acadêmica, eu escrevi um artigo chamado Ascensão da Capital Paulista e a Derrocada de seus dois maiores rios, em que eu fui selecionado para ser um dos representantes da sociedade civil jovem brasileira na ONU, no Chile. Após a minha vida acadêmica, eu recebi o prêmio do Instituto de Engenharia de melhor aluno da turma no ano de 2018. Minha vida profissional ela começou em novembro de 2017, em que eu fui estagiário de uma empresa de gestão de recursos hídricos chamada Fator Água. E vendo a necessidade da empresa e vendo como ela estava crescendo, eu vi uma oportunidade de crescimento lá dentro e eu fui efetivado como engenheiro civil na empresa, ficando lá até julho deste ano. O projeto que eu tenho orgulho de ter participado foi um projeto de quando eu era estagiário, que eu fui contratado para fazer esse projeto mesmo. Era um projeto investigativo em que a gente tinha que fazer um laudo contradizendo a Sabesp. E foi muito interessante porque eu tive que ler muita bibliografia para poder pegar todos os aspectos e detalhes de toda a matéria. Eu fiz entrevista com pessoas da região, fiz entrevista com pessoas da própria empresa que a gente estava trabalhando, no serviço terceirizado, fiz entrevista com as pessoas da Sabesp, eu conversei com especialistas da área para a gente conseguir provar que a Sabesp tinha errado naquele laudo deles. E no final a gente conseguiu provar mesmo que a Sabesp tinha errado. E eu fico muito orgulhoso de ter participado desse projeto porque eu aprendi muito em um único projeto. Foi muita coisa aprendida em um único projeto. Falar de um erro que eu já cometi é de se pensar, porque minha vida profissional ela foi um pouco curta. Eu tenho quase 2 anos de experiência em vida profissional. Mas na minha vida acadêmica eu tenho um erro que eu cometi, que foi quando eu estava no 4º semestre da faculdade, eu estava cursando Resistência dos Materiais 1. E quando você acaba tendo uma confiança em excesso, você acredita que você não precisa se empenhar, porque você acha que tá tudo sob controle, né? Foi quando eu percebi que não estava sob controle. O meu erro foi ter um excesso de confiança e achar que eu não precisava me empenhado tanto na prova que nem eu poderia ter me empenhado. Eu fui para a prova com pouco estudo, coisa que geralmente eu não fazia, porque eu estava com uma confiança alta nessa matéria. Então foi um dos meus maiores erros, meu excesso de confiança que acabou me prejudicando. Bom, o porquê que eu deveria ser escolhido como engenheiro hero? Eu vou começar essa minha resposta falando da minha vida acadêmica, porque ela baseia muito a minha vida. Porque quando eu estava fazendo a faculdade, agora na pós-graduação, eu levo muito a sério quando estou fazendo alguma coisa. Eu me dedico ao máximo e sou disciplinado ao máximo quando eu faço alguma coisa, que eu gosto, principalmente. E quando eu estava na faculdade, eu sempre tive aquele sentimento de querer a mudança, de querer fazer as coisas acontecerem. Então eu sempre me dediquei ao máximo, expus minhas opiniões ao máximo, porque eu queria fazer as coisas acontecerem. E quando eu fui para a ONU, eu levei aquele sentimento do jovem que quer mudança, o jovem que quer mudar, o jovem que vê um futuro mudando. E eu sempre me baseei isso daí na vida, de não medir esforços para mudar as coisas e para me empenhar nas coisas, né? Quando acabei encontrando a vaga na internet e vi que lá estava escrito que precisaria do sentimento de dono, eu concordo que essa é uma das coisas mais importantes em um funcionário, porque
você não está lá dentro só como um funcionário. Você está lá dentro fazendo parte de uma empresa. Você não está lá só cumprindo hora, você não está lá só cumprindo o protocolo todo dia lá de trabalho. Você está lá para querer doar o máximo que você pode para tentar ajudar a empresa a crescer. Porque a empresa tendo um sucesso, você em si tem um sucesso também. Eu acredito nisso, que a gente e a empresa têm que caminhar juntos. Isso é uma das principais coisas que eu vejo na minha forma de trabalhar. Porque quando eu trabalhei numa empresa de gestão de recursos hídricos na parte de escritório. Então eu sempre me dediquei ao máximo e sempre me empenhei para ajudar ao máximo a empresa. Ajudava os outros funcionários da empresa, ajudava as outras pessoas. E nunca me importei com isso daí, porque eu queria o desenvolvimento da empresa, que eu sabia, eu queria o sucesso da empresa e que o sucesso da empresa vem junto com a gente. E eu tenho esse sentimento mesmo. E quando eu vi que principalmente é uma empresa que agora está entrando num setor de reforma, eu vejo esse daí o futuro na construção civil. Porque é daí que tem uma grande porcentagem de construção que vai ser começada a existir no futuro. E é uma área que eu sou interessado mesmo. Eu gosto muito dessa área e eu gostaria muito de trabalhar, porque até hoje eu não tive a oportunidade de trabalhar em obra. Eu gostaria muito de trabalhar em obra. E quando você fala de um sonho, você vai se dedicar ao máximo nisso daí. Então, você não vai medir esforços para você se desenvolver, ajudar a empresa. E esse sou eu. Eu gostaria muito de ser selecionado e com certeza como eu baseio minha vida vai ser como eu vou trabalhar e como eu sempre trabalhei.